Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade à questão dos pronomes relativos, que são elementos fundamentais na organização da estrutura de um texto. Na semana anterior a gente mostrou principalmente a questão do pronome que, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de outros pronomes relativos que também são importantes. Nós vamos ver aqui os principais pronomes relativos. Olha só. Nós temos o que é o mais comum, o mais conhecido. Às vezes, quando a gente não consegue ou não lembra ou não sabe usar os outros pronomes relativos, a gente acaba jogando o que, né? Mas a gente vai ver o uso de cada um. Nós temos o quem, o qual e quais, onde, cujo, cuja, cujos e cujas, certo? Exemplos. Era saborosa a sopa que tomei. Este é o homem a quem devo minha vida. Olha o emprego do pronome quem. Vamos saber quando se usa que e quando se usa quem. A educação é importante, sem a qual não temos sequer respeito. Olha a palavrinha qual agora. A casa onde moro fica na serra. Os livros cujos autores foram mencionados estão na biblioteca. Diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Muito bem, esses são os pronomes relativos que a gente vai trabalhar. Quando é que a gente emprega o pronome que e o pronome quem? Primeiramente, observe aqui. Nós vamos usar o que para se referir tanto a coisas como para se referir a pessoas. Eu posso usar a palavrinha que após um substantivo comum, que é um objeto, por exemplo, relógio, né? O relógio que comprei. Eu posso usar a palavrinha que para se referir a um ser humano, o homem que trabalha. Então, a palavra que eu posso usar para coisas e eu posso usar para pessoas, né? O relógio que comprei era bonito, o homem que trabalha vence na vida, né? Então, tá aqui, coisas e pessoas. Mas o pronome quem, esse pronome é exclusivo para pessoas. Então, se eu uso o pronome que para coisas e pessoas, o pronome quem eu só posso usar para me referir a pessoas. Não revelo por quem estou apaixonado. Você nunca vai dizer, não revelo por que estou apaixonado. A não ser que esse porquê esteja querendo se referir ao motivo, né? E aí você tem a palavra porquê, que já não se encaixa no pronome relativo, certo? Com o pronome relativo sempre é quem. Ou seja, eu estou apaixonado por uma pessoa. Portanto, eu estou usando quem. A palavra qual e quais nós usamos após preposições com mais de uma sílaba no lugar do que. Então vejam só, se você empregar uma frase e houver uma preposição monossílaba, tanto faz você usar qual como você usar que. Olha aqui embaixo, esse é o artigo que mencionei, ou esse é o artigo o qual mencionei. Tanto faz. Mas se a palavra anterior tiver duas sílabas, que é uma preposição, aquela é a senhora para a qual trabalho. Para a qual, sobre a qual, dentre as quais. Então, sempre que você tiver palavras com mais de uma sílaba, você não usa que, você usa qual, ok? Aquela é a senhora para a qual trabalho. Esses são os conteúdos sobre os quais eu devo falar na reunião. Então, sempre que você tiver uma preposição com mais de uma sílaba, você vai empregar qual. Se você tiver apenas a palavra, não tiver preposição, ou no máximo a preposição de uma sílaba, você pode usar o que e pode usar qual. Esse é o artigo que eu mencionei. Esse é o artigo o qual mencionei. Ok? Vamos para frente. Erros comuns. Aquele é o cargo que aspiro. Não, o correto é aquele é o cargo a que aspiro. Veja o que eu falei anteriormente, ó, que ou qual. Aqui eu posso dizer, aquele é o cargo a que aspiro, mas eu também posso dizer, aquele é o cargo ao qual aspiro. Tanto faz eu usar que como eu usar qual. Por quê? Porque o a aqui é monossílabo. Mas se aqui fosse para, aquele é o cargo para o qual fui convidado.
Eu nunca vou poder dizer aquele é o cargo para que fui convidado. Não, aquele é o cargo para o qual fui convidado. Por quê? Porque ao invés de se a, você teria uma palavra dissílaba, para. Então, para exige apenas o pronome qual. Mas se for uma sílaba como o a, eu posso usar o que ou posso usar qual. Certo? Essa é a garota que eu gosto. Também é um erro muito comum. A gente não usa o que. Ah, professor, mas eu posso usar o que para se referir a uma pessoa. Foi dito lá atrás. Ok, foi dito lá atrás. Só que observe que aqui você tem uma preposição de. Então, o que é que vai acontecer? O verbo é transitivo indireto. Quando você tem uma preposição e se refere a uma pessoa, você tem que empregar quem. Essa é a garota de quem eu gosto. Tá? Porque você gosta de alguém. Se aqui fosse algum objeto, fruta, essa é a maçã, aí tudo bem. Essa é a maçã de que eu gosto. Essa é a fruta de que eu gosto. Aí tudo bem, porque não está se referindo à pessoa. Mas se você se refere à pessoa e tem uma preposiçãozinha na frente dessa pessoa, você só pode empregar quem. Essa é a garota de quem eu gosto. Essa é a garota a quem devo respeito. Tá? Tem a palavra que se refere à pessoa e tem uma preposição na frente, você deve usar quem. Se não tivesse preposição, você poderia, no caso, usar o que, se o verbo não fosse transitivo indireto, tá? Essa é a garota que eu vi. Tudo bem. Essa garota que eu vi. Essa é a garota a quem assisti no debate. Olha a diferença, tá? Se tem uma preposição depois da palavra garota, ou seja, depois de qualquer referência à pessoa, você já passa a empregar o quem. Se não tiver, o verbo for transitivo direto, você usa o que normalmente, tá bom? Vamos aqui ao pronome onde. Veja, gosto do lugar onde vivo. Não me lembro da estante onde guardei os livros. Vivemos uma época muito difícil, em que a violência gratuita impera. Nessas três frases, você vai observar que na última eu não posso empregar onde. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte. Onde, de um modo geral, pode ser substituído por em que. Onde, vou repetir, pode ser substituído por em que. Então, gosto do lugar onde vivo, gosto do lugar em que vivo. Não me lembro da estante onde guardei os livros. Não me lembro da estante em que guardei os livros. Será que fez sentido aí? Fez sentido porque eu me refiro a um lugar físico. Mas vivemos uma época muito difícil, onde a violência gratuita impera. Não, porque agora violência muito difícil não é lugar físico. Olha a regra em cima. Pronome relativo que se refere a lugar físico. Do contrário, usa-se em que. Ou seja, eu só posso empregar a palavra onde como pronome relativo quando se refere a um lugar físico. O que é um lugar físico? É uma casa, uma fazenda, um móvel, tá? Um local físico. Mas, se você está falando aqui, por exemplo, de lugar, referência a tempo, vivemos uma época muito difícil, onde a violência gratuita impera. A violência não impera nesse lugar, impera nesse tempo. Ó. Vivemos uma época muito difícil. Então está se referindo a tempo e não a lugar. Tá? Então não posso empregar a palavra onde, a não ser que a palavra anterior seja um lugar. Estante, a própria palavra lugar, fazenda, circo, ok? Qualquer expressão que se refira a lugar, aí tudo bem. Você pode empregar onde ou pode empregar em que. E a palavra cujo? Só é utilizado quando indica posse, isto é, se algo pertence a alguém. A concordância em gênero e número é feita com a palavra seguinte, ao cujo. Não gosto de pessoas cujo comportamento é egocêntrico, apenas escolherão os alunos cujo desempenho corresponder ao esperado. Vejam só, nós dissemos aqui que a palavra cujo se refere à posse. Então veja, não gosto de pessoas. Ficaria errado, não gosto de pessoas que o comportamento é egocêntrico. Porque cujo é um pronome que se refere a um termo preposicionado.
Eu não gosto de pessoas. Olha que a palavra cujo, quando você diz não gosto de pessoas, o comportamento das pessoas é egocêntrico. Se você fosse desfazer esta frase, este período composto em dois simples, você observa que a palavra cujo sempre substitui o termo preposicionado. Não gosto, cadê o mouse? Não gosto de pessoas. O comportamento dessas pessoas é egocêntrico. Veja que a palavra cujo substitui dessas pessoas. É um termo preposicionado. Então, para evitar você escrever duas frases simples e o segundo termo, onde tem a palavra repetida, ter preposição, você anula esse termo repetido que apareceria com preposição, colocando a palavra cujo. Não gosto de pessoas cujo comportamento, ou seja, o comportamento dessas pessoas é egocêntrico. Apenas escolherão os alunos cujo desempenho, ou seja, o desempenho de quem? Olha, dos alunos. Apenas escolherão os alunos. O desempenho dos alunos que corresponder ao esperado. Então, evita-se a repetição da palavra alunos que viria preposicionada numa segunda oração. Para evitar essa repetição, nós usamos a palavra cujo. Você vai observar que a palavra cujo fica após o substantivo, como todos os outros pronomes relativos, mas, mesmo ficando após substantivo, ele se refere ao termo que seria este, preposicionado, em duas orações simples, certo? Há pessoas cujo nome não se deve pronunciar. Veja que se eu fosse fazer essa frase em duas, ficaria: há pessoas. Eu não pronuncio o nome dessas pessoas. Então veja que dessas pessoas vai ser anulada. Há pessoas cujo nome não devo pronunciar, certo? Vamos a uma questãozinha aqui para ver se a gente consegue descobrir a alternativa correta. O século vivemos tem trazido grandes transformações ao planeta. O ministro reafirma a informação, o presidente se referiu em seu último pronunciamento. Todos lamentavam a morte do editor, publicou obras importantes do modernismo. Você faz uma pausa no vídeo, analisa com calma, sem pressa, nem que leve 10 minutos aí, tá? Fez a pausa e eu vou mostrar agora a resposta correta para a gente conferir. Observe, foi a letra D. Por quê? Porque vejam só, o século em que vivemos tem trazido grandes transformações. Nós vivemos em um século. Por isso que essa preposição em apareceria aqui. O século em que vivemos. E observe que eu não posso dizer o século onde vivemos. Porque século não se refere a um local físico, e sim tempo. Tá? Então é o século em que vivemos. Então já teríamos entre a C, D e E. O ministro reafirma a informação, o presidente se referiu. Veja que o presidente se refere a algo. Por isso que aparece um a aqui no comecinho. Ó. Você sempre olha para o verbo para ver se há uma preposição antes de você encaixar um pronome relativo. O ministro reafirma a informação a que o presidente se referiu. Você imagina que se, por exemplo, ao invés do verbo referir, nós tivéssemos o verbo querer. O ministro reafirma a informação. Olha só, quem quer algo. Tinha alguma preposição aqui? Não. O ministro reafirma a informação que o presidente quis em seu último pronunciamento. Certo? Veja que se aqui fosse o verbo querer, eu não teria nenhuma preposição aqui, mas é o verbo referir. Quem se refere a algo. Então, esse a tem que aparecer aqui para depois você colocar o pronome relativo. O ministro reafirma a informação a que o presidente se referiu. Todos lamentavam a morte do editor. Publicou obras importantes do modernismo. Vejam que aqui, depois do substantivo editor, eu posso colocar apenas um que. Por que não um de que? Porque quem publica, publica algo e não publica de algo. Tá? Então, todos lamentavam a morte do editor. Se aqui fosse o verbo se referir, como foi no segundo. Referiu. Aí aqui nós teríamos um a. Todos lamentavam a morte do editor a
que nos referimos. Certo? Então, cuidado. Sempre que você for colocar o pronome relativo, você observa se o verbo pede uma preposição. Se o verbo não pedir preposição, você encaixa apenas o pronome relativo. Portanto, a alternativa D é a correta. Ok? Mais dúvidas, vocês dêem uma analisada novamente no vídeo e a gente vai voltar ainda outra aula para analisar outras questões de pronomes relativos. Até lá, tchauzinho.